Vamos lá, professor Mairovich, entender a complicação desse caso. Tem algum problema a esposa de Alexandre de Moraes atuar num caso que está no Supremo Tribunal Federal? Pelo que a gente sabe aqui, não está mais atuando, porém teve esses ganhos aí. O que o senhor vê de complicação nesse caso? Tem várias complicações, inclusive vem em bom momento, atenção, em bom momento, a ideia do ministro Fachin de criar um complice na magistratura, criar, na realidade, deveres para os magistrados, ou seja, um código de ética, porque togas, atenção, atenção, togas não podem ser sujas como pau de galinheiro. E nós estamos caminhando para isso. E está aí o Toffoli a nos dar exemplos. E tá aí o Gilmar Palusa, um outro exemplo. Bom, togas sujas como pau de galinheiro. Nesse contexto todo é que acontece o quê? Advogadas que são esposas de ministros e que trabalham em ações e vão postular junto ao Supremo. É muito simples dizer basta o ministro se dar por impedido. Ora, aliás, parênteses, que o Toffoli não se deu em escritório que a esposa era associada e levantaram uma grana preta, como se diz do popular. Bom, então bastaria o ministro se dar por impedido, afastar. Mas vejam, o problema não é só este. O problema é a influência que os ministros poderão ter, os, aspas, embargos auriculares entre colegas, um extra. Esse escritório de advocacia não era tão requisitado a ponto de despertar o interesse de um banco master, um banco, evidentemente, que foi criado para fraudar. Então, e se a gente olhar para o relacionamento desse responsável pelo Banco Master, que agora está em liquidação extrajudicial, nós vamos ver que ele se aproxima de órgãos de poder, de personalidades, ele criava todo um clima que, na realidade, era a busca de proteção. Então, há necessidade, sim, de se estabelecer regras. Como existe na advocacia, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, existem graus. Olha, pode atuar em primeiro grau, pode atuar perante tal tribunal, pode atuar perante tais tribunais, em primeiro ou em segundo grau. Há necessidade de se rever isso. Talvez pelo código de ética do Fachin essas questões sejam solucionadas, mas o próprio código tem um monte de brechas e de furos. Mas se a gente pensar, atenção, pensar em dois momentos históricos. O primeiro momento histórico, quando os juízes passaram a ter uma responsabilidade como órgãos de poder. Aí, no mundo civilizado, atenção, no mundo civilizado, e o Brasil tem isso na lei orgânica da magistratura, o que é o dever do juiz? É ser independente, imparcial, ter dignidade e decoro. Agora, essa é a regra básica. Agora, o grande problema é quem vai fiscalizar isso. Por que o Supremo Tribunal Federal está longe do Código de Ética da magistratura? Está fora disso. Fica sujeito à Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, que estabelece independência, imparcialidade, dignidade e decoro. Mas quem fiscaliza isso se o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça? Vamos lá, Josias, quero te ouvir sobre esse caso. Sempre quando se fala das esposas, a gente fala das esposas porque, na verdade, só tem homem lá no Supremo Tribunal Federal, né? Tem a Carmen Lúcia, eu não sei se o marido da Carmen Lúcia, se ela é casada ou não, ou se ela tem algum marido que também é advogado, mas se fala muito sobre as esposas dos advogados dos Não ministros. tem.
Não tem o quê? Ela não tem marido? Não, não tem a marido, companheiro, não tem ninguém ligado a ela com escritório de advocacia. Não tem ninguém ligado a ela com escritório de advocacia. Sempre quando a gente vê esses casos, todo mundo fala, nossa, mas pode, isso aí não é um conflito ético? Como é que você vê esse caso aí envolvendo a mulher de Alexandre de Moraes, do Banco Master, e agora essa decisão, né? O caso do Banco Master lá trancado no Supremo Tribunal Federal por uma decisão do Toffoli, como tratamos disso aqui ontem. Não há nenhuma dúvida, Fabiola, sobre a intenção do Daniel Vorcaro, esse banqueiro ostentação, dono do Banco Master. Não há nenhuma dúvida quanto à intenção dele ao contratar o escritório da advogada Viviane Barsi, que é a mulher do Alexandre de Moraes. Ele estava, neste caso e em tantas outras conexões que ele firmou, ele estava à procura de proteção. E a mulher do Alexandre de Moraes não tinha na praça um nome tão eloquente que justificasse o pagamento de 3,6 milhões de reais por 36 meses de trabalho. 3 anos de trabalho. Então, se executado integralmente, isso renderia aí quase 130 milhões de reais para o escritório da doutora Viviane. Não havia esse prestígio todo na praça que justificasse tamanha remuneração. Então, o objetivo do Daniel Vorcaro era muito nítido, né? E não há limitações de acordo com o contrato em relação à área de atuação em que a doutora Viviane poderia prestar os seus serviços ao Daniel Vorcaro. Portanto, poderia ser no Supremo. E para complicar, Fabiola, o marido da doutora Viviane, o ministro Alexandre de Moraes, participou de um evento pseudo-jurídico em Londres, no ano passado, evento patrocinado pelo Banco Master. Então, essas bocas livres, esses eventos internacionais, sempre ocorrem no circuito Elizabeth Arden, as principais cidades do mundo. É Nova York, é Londres, é Roma, nunca é em Piriri do Sul, em Jaraguá do Oeste, não, é sempre em endereços muito elegantes. Né? E estava lá o ministro Alexandre de Moraes, estava lá também o ministro Dias Toffoli, estava lá também o ministro Gilmar Mendes. Então, Fabiola, nesse momento, o Supremo vai começar a analisar, no escurinho de uma sessão virtual, na sexta-feira, se avaliza ou não a decisão do Gilmar Mendes, que blindou os ministros do tribunal contra processo de impeachment no Senado. A invulnerabilidade das togas, isso é uma aberração. O ministro não pode ficar acima de qualquer tipo de controle, acima da lei na prática. E o assinte aumenta quando se verifica que o Supremo tem blindagens mais urgentes. O Supremo precisa blindar a si mesmo contra essas extravagâncias dos ministros, essas participações em eventos internacionais de patrocínio duvidoso, essa extravagância que foi feita pelo ministro Dias Toffoli, que vai num jatinho particular na companhia de um advogado, de um diretor do Banco Master, assistir à final da Taça Libertadores em Lima, e depois volta e, dias depois da viagem, ele avoca para si toda a investigação sobre o Banco Master, decreta sigilo máximo em relação a esse inquérito, que envolve uma fraude de 12 bilhões de reais, e está agora travada a investigação e submetida ao Supremo, numa decisão individual. Então é preciso que isso vá para o colegiado. Se for para o colegiado, o ministro Alexandre de Moraes terá condições de participar desse julgamento? O ministro Dias Toffoli, que foi a essa viagem aí, em asas privadas, na companhia de advogado de um diretor do Banco Master, tem ele condições de manter sob seu controle esse processo? E o Supremo autorizou os ministros a atuarem em processos nos quais os familiares prestem os seus serviços como advogados, mulheres, filhos. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado. O Supremo acaba de ter um papel relevantíssimo na contenção dos arroubos golpistas do Bolsonaro e dos seus cúmplices. Teve um papel fundamental
na proteção da democracia brasileira. Mas isso não dá ao Supremo o direito de fazer qualquer coisa, não dá aos ministros o direito de fazer o que bem entendem. Então, realmente vivemos uma quadra complicada, Fabíola. Ainda que hoje já tem uma resistência grande interna à edição de um código de ética, como pretende o presidente do tribunal, o Edson Fachin. Ainda que o código de ética avance, ainda que o Fachin consiga ultrapassar esses obstáculos, é possível que alguns ministros do Supremo nem abram o código de ética, nem leiam, porque eles se consideram acima de qualquer suspeita. O Supremo não terá uma relação adequada, civilizada com o Senado e com a sociedade brasileira se não tiver uma relação adequada consigo mesmo. O Supremo precisa se respeitar antes de exigir respeito, Fabíola. Pegar essa do Código de Ética para passar para o Sakamoto, essa é uma notícia importante também de hoje. O presidente do Supremo, Edson Fachin, pretende criar um código de ética para magistrados de tribunais superiores. A intenção é determinar limites bem claros, por exemplo, para a participação de ministros em eventos, recebimento de cachês. O modelo é um conjunto de regras do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que impõe, inclusive, aos seus juízes que não emitam opinião sobre questões constitucionais ou antecipem resultados de processos. Dar declarações a jornalistas devem ser compatíveis com suas funções, a reputação do tribunal, a dignidade do cargo. Determina também uma espécie de quarentena para juízes recém-aposentados. Será que ele vai colocar essa questão também relacionada aos escritórios de advocacia ligados a familiares de ministros do Supremo? O Sakamoto deveria, e aí isso já entra nessa história também da esposa de Alexandre de Moraes? Deveria, não vai conseguir, né? Eu acho que ele vai até pela própria apuração da Dani, muitos ministros estão reclamando do timing, só que o timing, pelo outro lado, eu acho perfeito. Exatamente neste momento em que você tem essa discussão é que as instituições têm que dar uma resposta à sociedade. É exatamente em momentos que elas são pressionadas, elas são colocadas contra a parede, que elas precisam dar resposta à sociedade, o que mostra instituições que são permeáveis. Ninguém está querendo aqui, neste caso, alterar decisões de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Está se discutindo o comportamento do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. Ninguém está falando, ninguém está discutindo, tem que mudar aquela decisão lá. Não é isso. O que está se discutindo é o comportamento dos seus membros diante da sociedade. Esse debate não é novo. Essa questão a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal aceitarem convites, aceitarem viagens, aceitarem caronas de avião, aceitarem mimos e outras coisas mais, coloca em xeque, não tenha dúvida nenhuma, a sua isenção. Né? Não só em questões de Banco Master, mas a gente está discutindo isso há anos. Eles precisam, na verdade, se blindar disso, eles precisam, na verdade, não aceitar nada disso, e além... sim, o Supremo tem que ter um código de regras a respeito do comportamento dos familiares dos ministros quando as ações deles, principalmente profissionais, tiverem conflito de interesses com a corte. Mas já tem regras, vai ter que ter mais regras ainda para evitar esse tipo de coisa. Ninguém está colocando em suspeita a família do ministro Alexandre de Moraes, mas exatamente porque isso está dado é que você precisava de uma regra, inclusive para protegê-los nesse sentido. E o que a gente não tem. Só que isso, eu vou ser sincero, Fabíola, tem que ir além, não é só o Supremo Tribunal Federal. Existe uma série de lacunas de regras envolvendo os outros poderes também. Um outro caso muito claro, inclusive, são as regras da própria primeira-dama. Discute-se muito que deveria ter um regramento com relação à primeira-dama ou primeiro cavalheiro no governo federal. Do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer, do qual que é a limitação da ação dela, que estrutura ela pode ter. E isso é positivo, inclusive, tanto para a Janja quanto para qualquer outra pessoa que assuma o lugar. Enquanto houver esses vácuos de informação, a gente vai continuar tendo problemas e questionamentos que vão aparecer na sociedade.